glorificamos a Deus por tudo. Quando eu recebo uma bênção, glória a Deus, porque Ele quis fazer. Não foi o meu mérito, Ele quis, porque Ele é assim, Ele é bom. E nós glorificamos a Deus porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Tudo é para Ele, Ele é o alvo de todas as coisas. O nosso motivo de estar aqui hoje é para Ele, não é para nós, é para Ele, tudo é para Ele. Ele salva, glória a Ele. Se perde, também a glória é para Ele. Ele faz todas as coisas. E Jesus está aqui revelando o Pai. E Ele fala assim, ó: quem dentre vós, tendo uma ovelha, tendo 100 ovelhas e perde uma, não vai atrás da última que falta, né? Se você tem 100 ovelhas e perde uma, você vai ao aprisco, guarda as 99 e vai atrás de uma que está faltando. Ele está mostrando o Pai. Olha, o Pai é assim. O Pai é aquele que cuida das 100, mas se uma se perde, Ele tem o trabalho de buscar essa ovelha. Ele não fala, não, eu tenho 99, não preciso daquela uma. Não, Ele vai atrás. Jesus está revelando o Pai. Olha, o pai age dessa maneira, o Pai trabalha, o Pai quer buscar. E tem a parábola da dracma perdida. Olha, que mulher que ao perder uma dracma em sua casa, não vai botar a casa de perna por ar para achar aquela dracma. E quando achar, vai chamar suas amigas e vai se festejar com elas. O que Jesus estava explicando? O Pai é da mesma maneira. Ele está revelando o desejo de Deus em nos resgatar. E Ele está mostrando isso aos fariseus. Olha, esse é o meu Pai. Vocês não conhecem Ele. Vocês não sabem quem Ele é. Porque os fariseus estavam preocupados, porque Jesus estava curando no sábado, Jesus estava andando com o samaritano, Jesus estava andando com pecadores, e eles estavam preocupados. Por quê? Não conheciam a Deus. Porque se conhecessem, ia falar, não, Deus realmente está buscando o perdido. Jesus está no lugar certo, onde o perdido está, Jesus está lá. Mas os fariseus não conheciam a Deus, não sabiam quem Ele era. E Jesus está revelando, meu Pai é assim, ó, é assim meu Pai age. Vocês não o conhecem? E nós vemos que Jesus teve grandes dificuldades de apresentar o Pai aos fariseus, que eram os que tinham que primeiro conhecer, já que eles tinham a lei, já que foi revelado a eles o Deus de Israel. Mas eles infelizmente não enxergavam o Pai. Mas Jesus, Ele foi revelando ao Pai a nós. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós não o conhecemos. Ficamos tão preocupados com nós mesmos, com nossos problemas, com as nossas dificuldades, o que eu quero, o que vou fazer, Deus vai fazer isso, e eu esqueço de ter um relacionamento com Ele, de saber que Ele está comigo, porque Ele quer estar comigo. Se Ele não quisesse, irmãos, ai de nós se o Senhor não quisesse estar conosco, mas Ele quer, e Ele fala, olha, onde estiver lá 1 ou 2 reunidos, eu vou estar ali no meio deles como testemunha, eu quero estar lá. E Ele falou ainda assim, ó, no livro de João, quando Ele vai ser assunto aos céus, um pouquinho antes da sua morte, Ele fala para os discípulos, olha, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador, porque eu quero estar com vocês, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então Jesus, Ele vai revelando ao Pai, e Ele na parábola do filho pródigo, é a última parábola dessas 3, 2 parábolas são bem rápidas, mas da última Ele vai mostrar quem é Deus. E Ele mostra a parábola, olha, havia ali, ó, certo homem com 2 filhos, e aí os irmãos sabem a parábola, né? Não vou ler toda. Um dos filhos pede para que o pai dê a sua parte da herança, e nós vemos que o pai, sem reclamar, o pai fala, tudo bem, é o seu direito, eu vou te dar, e chama outro filho e reparte. Tempo depois o filho vai gastar tudo que bem entende, e nós vemos que esse filho vai, gasta, conhecemos a parábola, que ele sofre muito lá fora, e ele tem o desejo de voltar para a casa do pai. Ele olha e fala, olha, o meu pai, até os trabalhadores dele, têm melhores coisas do que eu, comem melhor do que eu, então eu vou voltar para o meu pai, e eu vou ser um trabalhador dele, já vou estar bem melhor. E para surpresa, irmãos, dessa revelação, quando o filho vem apontando lá ao longe, o que o pai faz? Ele olha de longe, já se alegra e vai de encontro ao filho. E esse coração do pai recebe ele tão gostoso, e dá um abraço no filho e fala, não filho, eu vou te colocar a melhor roupa, olha, coloca uma roupa diferenciada, para todo mundo ver que ele é meu filho, que estava longe. E aí isso mostra quem é Deus. Esse é o nosso Deus. Jesus está revelando, ó, esse é o nosso Deus. Não é esse Deus exclusivista, de que os fariseus estavam pregando a todo mundo,
que eles eram os únicos. Não, Jesus está falando, eu vou buscar mais ovelhas, e vou buscar outras de outro aprisco ainda, porque esse é o vosso Pai, esse é o Deus que tem se revelado, através do seu Filho. E hoje, no Dia dos Pais, talvez nós façamos a pergunta de Felipe: Jesus, mostra-nos o Pai, porque está tudo certo. E Jesus fala: mas Felipe, eu estou tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem. Aqueles que me veem, que me conhecem, conhecem ao Pai, eu faço o que Ele faz. E talvez a nossa pergunta fala: Senhor, eu quero ver o Pai, Senhor, eu quero ver a Tua glória. Ele fala: mas filho, eu estou tanto tempo com vocês, vocês não me veem, vocês não me sentem. E o Senhor quer que você o sinta, o Senhor quer se revelar a você. E eu quero dizer algo interessante, que não é fácil quando Deus se revela a nós, não é fácil. Nós não podemos limitar a revelação de Deus a um sentimento, porque é muito gostoso estar no culto, né? Ontem o culto foi tão gostoso, né? Uns hinos antigos ali, a gente voltou no tempo, né? Muita gente na igreja, né? Uma palavra de encorajamento, e é tão gostoso isso, a gente sente a presença de Deus. Mas isso não é a revelação dele ainda. É a presença dele, mas não é a revelação. Quando Deus se revela a você, irmãos, é diferente. A coisa é mais profunda. O corte, ele é mais fundo no seu coração. Você vai sentir. Jesus, ele teve a experiência de vir à terra, e como filho aprendeu a obediência, diz Hebreus. Ele aprendeu tudo na terra como carne. Ele passou pela experiência de servir a Deus em carne. E nós também temos a experiência de servir a Jesus na nossa carne, na nossa renúncia, e Ele vai se revelando a nós de acordo com aquilo que você renuncia. E nós vemos que Ele fez isso com Abraão. Deus se revela a Abraão, fala para que ele saia da terra de Ur, e fala: olha, eu vou te mostrar uma terra, mas eu quero que você saia. Abraão, sem entender nada, falou: eu vou. Ouvi uma voz, que essa voz só pode ser de Deus. E quando ele vai, Deus fala com ele, dá promessas a ele, dá bênçãos a ele. Só que Deus faz uma promessa muito profunda para ele. Fala: eu vou fazer de você pai de muitas nações. Abraão já era velho e não podia ter filhos. Isso é complicado, né? Você imagina, você falar para alguém com 90 anos: olha, você vai ter filho. É uma coisa difícil de acreditar, mas Deus falou isso a Abraão. Abraão guardou aquela promessa. Sara riu, né? Porque falou: não, é impossível, como? Mas Deus falou: olha, vai ser assim. Olha, Sara, porque riste, né? E esse riso vai se transformar em um filho chamado Isaac. E a gente vê que Isaac nasce de uma promessa de Deus. Abraão se alegra. Mas agora, irmãos, vem a revelação de Deus para Abraão, a parte difícil. Abraão, já que sou um filho jovem, Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, levanta-te, isso na madrugada, olha, prepara aí todas as coisas e leva o teu filho em holocausto, no monte que eu vou te mandar. E Abraão olhou: mas meu filho é meu único filho. Mas Deus estava se revelando a Abraão. É uma revelação boa? Aparentemente não. Como, Senhor? Tu está pedindo meu filho? Eu quero teu filho. Leva ele lá no monte e coloca ele em holocausto. E Abraão certamente desceu triste, mas ainda esperançoso, porque cria em Deus. Ele falou: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou levar meu filho, não sei. E chama 2 servos e arruma um jumentinho e vai com Isaac. Isaac não sabe de nada, os seus servos também não sabem de nada, é entre ele e Deus. Chega no monte, Isaac está arrumando o altar e fala: mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão sabia que o cordeiro era ele. Você pensa no coração de Abraão, fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Você vê o seu filho falando: cadê, pai, o bichinho aqui? Não tem? Não, filho, calma, Deus proverá. A fé daquele homem era muito grande, ele sabia que tinha um pingo de esperança. Mas ele foi. Quando ele arruma o filho, talvez Isaac já entendeu o que ia acontecer. Amarra o filho, coloca toda a lenha em volta, e ele levanta o cutelo para fazer o que tinha que ser feito. E Deus do alto brada: não faças tal coisa. Agora sei que me temes, sei que tu me obedece. Olha a experiência que Deus leva a Abraão. E você compreendeu essa experiência de Abraão com Deus? É a mesma que Deus ia passar. Deus foi tão profundo com Abraão, que ele quis falar: Abraão, sinta um pouco do que eu vou sentir. Sinta um pouco do que é perder um filho, um único filho. Nós não lemos lá João 14? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas Deus, ele deu. Ele não parou no alto. Ninguém podia falar: não, Deus, pare.
ele foi, matou seu filho, né? E essa morte estava lá no princípio. Diz a palavra de Deus que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa dor no coração desse pai já estava desde a fundação. Ele já sabia que ia perder o filho, mas o amor dele é tão grande por nós, que ele saberia que valeria a pena esse sacrifício. Nós sabemos que o sacrifício desse pai valeria a pena, porque ele pegaria mais filhos ainda, recolheria os seus filhos que tinham se perdido. Então nós vemos, irmãos, que Deus se revela a Abraão de uma maneira muito difícil. É duro você se colocar como um pai no lugar de Abraão. Quem é pai sabe, se você se coloca como pai, como que eu vou oferecer o meu filho? Eu olho para o Davi, inocente de tudo, como que eu ofereço o meu filho inocente por um malfeitor? É algo muito difícil, mas Deus deu essa experiência a Abraão. E Abraão falou, Senhor, ele entendeu de que havia uma comunhão entre ele e Deus. E Abraão ali falou, Senhor, eu entendi, eu senti essa dor. E era um compartilhamento, Deus compartilhou com ele um sentimento. E aí eu te pergunto, você está preparado para compartilhar um sentimento com Deus? Está pronto para Deus usar você para você falar algo, só que Ele está mexendo com você e ao mesmo tempo passando uma informação. Filho, eu quero que você fale isso para o meu povo, mas você vai passar por isso, para poder falar. Não foi assim com Oséias? Deus precisava falar para o povo, olha, povo, vocês estão se prostituindo contra outros deuses, vocês me traíram. Oséias, vai lá e fala com o povo, mas antes, passe pela mesma coisa, sinta aí o que eu passei. Oséias sentiu, Oséias passou pelo processo de traição, algo amargo para Oséias, mas ele teve a experiência, e ele teve a experiência com Deus, sentiu na pele, e falou ao povo. E Oséias, tamanha comunhão com Deus nesse momento, ele fala, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque é algo extraordinário, é algo muito grande, vai além de sentir a presença, vai em uma comunhão, andar com Ele, estar junto dEle. Lembra de Pedro? Pedro conhecia Jesus, mas ainda não tinha experiência com Jesus. Quando ele começa a ver que as coisas estão ficando difíceis, ele começa a fraquejar, e Jesus já avisa, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Pedro fala, não, jamais vou negar. Mas Jesus falou, tu vai negar, tu vai sentir na pele, tu vai ver. E Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele fica tremendamente triste, amargurado, porque ele traiu o seu amigo. Mas ainda assim, depois da morte de Jesus, quando Jesus aparece a Pedro, ele fala, Pedro, vem cá no cantinho, vem cá, Pedro. Ele vai tratar com Pedro, ele vai trazer a Pedro uma experiência particular. Ele fala 3 perguntas que destrói Pedro. Fala, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro sabia que tinha traído, Pedro estava amargurado, triste, mas Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes ele fala, Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. E ele fala, apacenta os meus cordeiros, Pedro. Olha a experiência que Pedro está tendo com Jesus. Essas experiências é o que Deus quer para nós, profundas, que criam marcas. Ele vai além de frequentar a igreja, marcas, criam marcas no seu coração, na sua vida, e você se lembra disso. E isso faz com que você seja um crente firme, tão firme, que não importa a luta que aconteça, você nunca arreda o pé, porque você teve uma experiência com Deus, o Pai se revelou a você. E é isso, irmãos, que essas parábolas trouxe àquele povo. Jesus estava revelando um Pai amoroso, mas eles não compreenderam. Eles não entenderam que era o Pai de amor que estava sendo revelado àquele povo. E muitas vezes nós estamos perdidos e não aceitamos a revelação de Deus. Como Jó, né? Aceitei o bem de Deus, não vou aceitar o mal. Jó reconheceu a Deus no bem e ali no mal, na sua fragilidade. Muitos de nós não queremos passar pela dificuldade, porque é difícil, mas é na dificuldade onde Deus vai se revelar para você. É no momento difícil que Deus vai falar, filho, agora vamos conversar. É no momento de angústia, de dor, que Deus vai falar, filho, agora nós vamos ter um tete a tete. É eu e você agora você vai sentir o que eu sinto. É difícil, mas é necessário para a nossa fé se fortalecer. Porque haverá dias, irmãos, difíceis na terra, haverá dias de perseguição, haverá dias de fome, de nudez, dias de escárnio.
O fato de você servir a Jesus, você será perseguido. Mas para nós estarmos prontos para esse dia, é necessário ter experiências com Deus. Experiências que te marcam na juventude, na adolescência, quando criança, já mais velho, não importa a sua idade. Tenha experiência com Deus. Deixa o Senhor se revelar para você. Hoje é um culto de Dia dos Pais. Coloque o teu coração diante de Deus e fala: Pai, eu quero voltar para Ti. Eu quero Te conhecer. Porque o Pai, irmãos, Ele é tão amoroso. Não importa o lugar que você anda, Ele quer você. Não importa o lugar que você andou, o tempo que você andou. Quando você fala Pai, Ele olha: eis-me aqui, filho, fala. Eu quero, vem, eu te aceito. Ainda há tempo. Mas chegará um tempo que a porta se fechará, e nem mesmo esse Pai amoroso vai poder abrir a porta, porque Ele nos deu um tempo, e o tempo está acabando. Quando acabar o tempo, Ele vai virar as costas e não vai abrir. Assim como Ele teve que virar as costas para o seu próprio filho na cruz, Ele vai virar as costas, e não há mais o que fazer. Mas enquanto há tempo, corramos, vamos procurá-lo, busque enquanto se pode achar, porque Ele deseja se revelar a nós. Ele falou para Jeremias, né? Buscar-me-ei e encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E nós encontraremos Ele quando buscar. Nessa noite o Senhor quer fazer um concerto com você. Só que é algo muito difícil de falar, né? Se eu falar: irmãos, quantos querem ter experiências com Deus? Depois dessa palavra fica meio estranho, né? Calma aí, eu vou me preparar. Calma aí, irmão, como que é esse negócio de experiência, né? Mas é bom, irmãos. Não temas. Jesus falou: olha, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crede também em mim. E Ele nos dá uma esperança: ó, na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar os lugares. Então não tema o que esse mundo pode fazer por você. Não tema. Nós iremos morar no céu. Já está preparado para nós. Então, se eu fizer esse convite, seja corajoso. Quantos querem ter uma experiência com Deus e deixar Deus trabalhar com você numa face a face? Se você deseja, eu quero orar por você. Vem até aqui à frente, eu vou orar por você. Também quero orar pelos pais, né? Vamos orar tudo junto. Quero orar pelos pais. Quem tiver filho aqui, ou que o pai esteja aqui, vem aqui à frente também, vou orar por vocês, tá bom? E se você não tem um pai aqui, seu pai está aqui, o Senhor está aqui. Vem aqui, receba um abraço dele. E eu quero convidar você até aqui à frente. Então vem aqui à frente, vou orar por você. Se você deseja uma experiência diferente com Deus, mas se prepare, porque o que vai acontecer eu não sei. Deus sabe. Cada um tem a sua parte com Deus. Alguns Deus aperta mais do que outros. Alguns são filhinhos mais tranquilos e Deus pega mais leve. Mas tem uns, irmãos, que Deus pega pesado. Eu sei, porque eu sei o que eu estou falando. Para os irmãos terem uma ideia, uma vez eu estava trabalhando na prefeitura, para encerrar, irmãos, e aí eu fiquei afastado de cooperar. Eu era dirigente, né? Desde muito novo eu fui dirigente, desde os 19 anos, sempre fui dirigente, cooperei. E aí eu fiquei um tempo sem cooperar. E aí, para mim estava tudo bem, estava trabalhando, estava sustentando minha família, e fiquei uns 4, 5 meses, ou até mais, sem cooperar. E aí veio uma irmã de Santa Catarina, que eu nunca vi na minha vida, era mãe de uma amiga nossa, disse que tinha tido um sonho com o esposo da Bruna, que ela nem sabia quem era. Só que ela tinha visto, sabia até quem era, mas ela nunca me viu. E aí essa irmã veio de Santa Catarina para cá, e estava doida para me ver, para falar algo. E eu fugindo, falei: não, eu não vou fugir, eu sei que lá vem pedrada, né? E eu fugia dessa irmã, até o dia que foi o dia que ela foi embora, eu tive que ir na casa dela, não teve o que fazer. Eu fui lá cumprimentar, né? Era amiga nossa. Quando essa irmã me viu, ela falou: é você mesmo que eu vi no sonho. Nunca tinha visto, irmã. E aí, pronto, Deus vai falar, né? Se Deus... E aí a gente espera o quê? Eis meu filho, varão valoroso, né? A gente espera isso, né? Deus é contigo, olha, tu vai ser o atalaia. Mas nem todos Deus trata da mesma forma. Tem gente que Deus dá umas pauladas que dói, irmãos. E aí Deus deu uma palavra, irmão, mas tão forte que eu falei: meu Deus. Deus falou assim: ó, olha, se você não voltar, você não vai mais cooperar, e você vai ficar na porta de cadeira de roda, vendo todo mundo trabalhando, e você não vai poder, eu não vou deixar você trabalhar. Volta. Eu falei: meu Deus, eu esperando uma palavra a mais, e Deus foi duro comigo, mas a palavra dura era necessária, porque eu precisava voltar o mais rápido possível. No outro dia eu liguei para o pastor, falei: pastor, eis-me aqui, está trabalhando? Não, estou pronto, pode escalar.
E estou até hoje, não abandonei mais, porque eu quero continuar servindo a Deus. Então, irmãos, Deus trabalha com cada um de maneira diferente. Mas não deixe de ter experiência com Deus. Não deixe. Tenha, peça, Senhor, eu quero ter experiência contigo. Seja como for, Senhor, estou disposto. Porque, irmãos, é para todos nós a experiência. Só não é para quem não quer. Para quem não quer, tudo bem, você tem o direito. Mas se você quiser retornar como filho pródigo e ver seu pai de braços abertos, corra, porque ele vai te receber. Amém? Tem alguém aqui que queira que eu ore? Amém? Os pais aqui, quem são os pais? Só tem no culto? Tem um irmão lá que é pai, né? Vamos orar então pelos irmãos. Pode vir aqui, irmão, por favor. Tem aqui um pai. Quem mais que é pai aqui que está aqui?